Seja muito bem-vindo à Semana do Awareness, onde a gente vai discutir Mindfulness e consciência na prática. Eu sou Charles Betito, cofundador da MindStation, e durante essa semana eu vou te acompanhar por uma série de vídeos muito especiais que eu fiz para você. Além disso, eu e a minha equipe vamos estar disponíveis nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no e-mail e no chat aqui dessa página. Além disso, também nos grupos de WhatsApp. Quer dizer, praticamente todos os lugares possíveis e imaginários para a gente conseguir manter contato. E a ideia disso é que você possa ser avisado de quando as aulas vão ser liberadas e também de tirar suas dúvidas com a gente. Tá? E então, por isso é importante que você entre nesses grupos de WhatsApp e principalmente nos sigam aí no Instagram, que é o @MindStationBR. E vamos lá. O que é awareness? Essa palavra em inglês, ela significa consciência. E consciência é aquilo que a gente precisa para viver uma vida em que a gente enxergue melhor a realidade fora, enxergue ela com mais clareza, se engaje com o mundo como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. E no fim das contas, para quem pratica o Mindfulness e a meditação, isso é o grande objetivo. E eu resolvi fazer isso porque nos últimos meses eu recebi muitas dúvidas de pessoas que baixaram o meu e-book, o Mindfulness Aplicado. Algumas dúvidas que eram básicas, perguntando, como eu faço para manter a prática do Mindfulness, da meditação todo dia, ou criar um hábito disso. Ou então, outras um pouquinho mais elaboradas, em que as pessoas que já praticavam há algum tempo, elas gostariam de saber, o que eu faço daqui para frente? O que vem depois? É só isso? Eu só tenho que fazer isso durante o dia e tudo bem, minha vida vai melhorar? Então foi pensando nisso que eu resolvi criar essas aulas. Elas são gratuitas, são 4 aulas, em que a gente vai discutir mais sobre o tema. E essas aulas são também uma introdução ao método que eu criei para levar as pessoas, para levar você além do Mindfulness. Então a gente ensina o Mindfulness e a gente vai além dele para que a gente consiga expandir aí a nossa consciência. Nós vamos aprender também como inspirar o melhor em nós e nos outros à nossa volta. Portanto, fique comigo. Veja essas aulas, eu espero que você goste delas e pode contar comigo para o que der e vier. Eu sei que algumas dúvidas vão surgir, alguma coisa vai coçar a cabeça aí dentro, alguma curiosidade. Então não fique tímido, não fique tímida, pergunte, fale conosco. Então vamos começar? Bem-vindo então a essa nossa primeira aula da Semana do Awareness. E para que você aproveite bem essa apresentação que eu vou fazer para você, eu vou então compartilhar todas as telas agora. Bom, estamos aqui na Semana do Awareness. E a gente tem aí 4 objetivos para cumprir durante essa semana. O primeiro deles é orientar você no treinamento da sua mente. O segundo é mostrar um caminho para que você se torne protagonista do seu futuro. O terceiro é apresentar um método para que você expanda a sua consciência. E, por fim, dar condições para que você crie hábitos saudáveis na sua vida. Como vai funcionar essa jornada? Bom, a primeira aula que a gente tem, eu chamei de Nossa Mente e o Mundo Moderno, em que a gente vai discutir um pouquinho como uma coisa afeta o outro, como o mundo afeta a nossa mente e como a nossa mente afeta o mundo. Na aula 2, a gente vai falar especificamente como treinar sua mente. Vai dar um pouquinho de toque sobre o Mindfulness e algumas outras coisas a mais. Na aula 3, a gente vai falar sobre as origens do Mindfulness, as origens da atenção plena, e ver o que mais ali de trás desse passado, onde essas pessoas estudaram aí todas essas técnicas por milhares de anos, o que mais que dá para a gente usar no nosso dia a dia para expandir a nossa consciência. E a aula 4, nossa última aula, ela vai ser a respeito da expansão da consciência e a cura do sofrimento. E você vai entender por que eu dei esse nome a essa aula. Bom, vamos lá. Primeira coisa, quem sou eu? Bom, as pessoas costumam dizer que eu pareço aí com o Doutor Estranho, aquele herói da Marvel. Eu gosto muito disso, porque ele é muito legal. Mas eu sou Charles Betito. Eu sou administrador de empresa, empreendedor aqui no Brasil. E me formei em administração e fiz pós-graduação em outras universidades aí do mundo, como o MIT, o Singularity e o UC Riverside e outras tantas. Mas há mais de 15 anos que eu estudo essas artes contemplativas, sendo o Mindfulness uma delas, e principalmente pela vertente da religião budista.
né, em que eu estudei bastante os métodos budistas, as visualizações, as meditações e todo o resto, mas também a neurociência quando fiz as minhas pós. Então a ideia é que eu consiga trazer para você aqui um pouco do que é a junção desses dois mundos. Além disso, eu também sou estudante de arte marcial. E foi na arte marcial, principalmente no Kenjutsu, que é essa arte da esgrima japonesa, que eu descobri que a nossa mente, muitas vezes não trabalhada, ela nos limita demais. E existem formas da gente conseguir tirar essas limitações e aí expor ou manifestar o nosso melhor. Então eu vou trazer também um pouquinho disso durante essas aulas. E a ideia não é ir para o templo da montanha e finalmente ser feliz e fugir do mundo, né? No fundo, o que a gente tem que fazer é o caminho inverso. É aprender isso e voltar para o mundo que a gente vive e conseguir manifestar o nosso melhor na nossa realidade. E muitas vezes usar essa realidade para nos acordar. E foi esse o caminho que eu fiz durante todos esses anos. E em 2010, saiu uma matéria na Isto É sobre meditação no trabalho. Foi uma das primeiras matérias sobre o tema aqui no Brasil, em que, na verdade, poucas pessoas tinham esse hábito e essa, né, característica. Então, quando eu fui entrevistado, eu já dava aula e já ensinava nas empresas, embora eu tinha um emprego fixo em outro lugar. E sobre essa aula que a gente vai falar aqui? Então, toda essa bagagem que eu tenho, eu estou trazendo uma boa parte delas, né, dessa bagagem para vocês aqui. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi, né, principalmente no mundo da tecnologia, onde eu navegava, é como esse mundo moderno ele afeta a nossa mente. E foi por isso que eu dei esse nome para essa aula aqui. Então, antes de mais nada, eu quero saber, está todo mundo acordado aí? Muito importante você prestar atenção agora. Agora a gente vai começar de fato a nossa aula. Então, por que a gente está aqui hoje? Bom, não sei se vocês perceberam, mas o mundo está muito louco, né? A velocidade das coisas fora ela é muito rápida e tudo muito complexo. E esse mundo maluco, né, algumas pessoas, alguns estudiosos deram um nome aí de mundo VICA, que é o quê? É um mundo volátil, ou seja, as coisas elas mudam muito rápido, ele é incerto, ou seja, tudo que a gente vê fora, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né, gera uma insegurança danada. Ele é complexo, muitas coisas que a gente tem fora hoje, né, de tecnologia, ou mesmo do nosso dia a dia, ele é extremamente complexo e está começando a fazer parte, né, da nossa vida. E ele é ambíguo, que quer dizer que a gente não sabe exatamente onde está a verdade. Né? O que é verdade de fato? As informações elas são completamente, às vezes mentirosas, às vezes não tem a verdade por completo. Então esse é o mundo que a gente vive hoje. E o que esse mundo faz com a gente, né? Bom, a primeira coisa é que para quem trabalha, quem está no mercado, o trabalho ele pode ser interminável. Isso significa que, se você não prestar atenção, você pode acabar trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana. É enviando e-mail, é pedindo coisa para as pessoas, é tendo que ler, criar apresentações, enfim, um monte de coisa. Então, a velocidade desse mundo fez com que a característica do trabalho fosse interminável e muita gente leve o trabalho para casa. Só que a gente tem que aprender a relaxar. Essa é a primeira dica. Então, como eu disse, é um mundo muito rápido. E o que é essa rapidez? É a rapidez de estímulo. É a quantidade de estímulo que a gente tem fora. Seja na televisão que a gente está vendo, seja na quantidade de mensagem, celular, e-mail, rede social, pessoas nos chamando. É toda uma grande gama de estímulos externa da nossa percepção e que é muito rápida. Além disso, o volume de informação em que nós estamos expostos diariamente é imenso. E muitas vezes a gente não consegue dar conta. Nosso sistema não foi feito para essa quantidade de informação que está aí fora. Isso gera certamente muita ansiedade, às vezes depressão e uma irritação extrema pela quantidade de coisas, que faz com que a gente não, muitas vezes, perca a noção do que é certo e do que é errado. Não consiga mais tomar decisões boas para a nossa vida. E no mundo onde nós estamos criando máquinas que vão nos substituir, coisas incríveis, nós ainda temos milhares de crianças passando fome no mundo. No mundo onde a gente tem aí edição genética, a gente está descobrindo aí todos os mistérios do DNA, podendo curar doenças antes mesmo delas se manifestarem, nós ainda poluímos o nosso meio ambiente e o nosso planeta.
A gente faz aí foguetes pousarem de costas. Não sei se chegaram a ver essa empresa, a SpaceX, que fez aí um lançamento de foguete que custou 10% do que custou o lançamento da NASA e fez o foguete ainda voltar de costas. Uma coisa incrível. Mas a gente tem uma crise de liderança e as pessoas brigando, né? Uma polarização muito grande na rua, seja política, seja religiosa, muita briga, muita discussão. O que está acontecendo, na verdade? Bom, para a gente saber o que está acontecendo, a gente vai ter que entender e mergulhar nas profundezas da nossa mente, né? Entender muito bem como ela funciona, para que a gente possa aí ser humano de novo, ser humano de verdade, né? Curtir a vida aí fora, curtir as outras pessoas e, principalmente, cuidar do nosso planeta. Porque até onde eu sei, não há nenhum indício de que alguém vai vir nos salvar aí de fora, né? E nos salvar de nós mesmos, no caso. Então a gente tem que começar a acordar para poder não só cuidarmos de nós mesmos, mas também, né, de tudo que está à volta da realidade que está aí dentro desse planetinha, que é um pontinho no universo, mas é muito importante para a gente. Então, como este mundo moderno afeta a nossa mente? Bom, a gente já falou um pouquinho do excesso de informação, do excesso de estímulos, dessa loucura toda da tecnologia, da complexidade e da falta de visão da gente cuidar dos nossos problemas, né? Isso tudo tem uma reverberação. Então, para a gente entender um pouco dessa reverberação, eu trouxe aqui algumas estatísticas para você. Bom, hoje a gente gera 200 vezes mais informação por dia do que há 24 anos atrás. Você acredita nisso? Olha, é uma coisa incrível, né? Segunda coisa, nós consumimos diariamente 15,5 horas de informação. Isso para nossa mente também é muita coisa. E quando a gente tenta fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, que é o nosso modo multitarefa, a gente tem o QI diminuído em pelo menos 10 pontos. E isso quando a gente acha que está fazendo a tarefa de uma forma bem feita, e no fundo não está. Por quê? Tem, como eu falei, excesso de coisa, excesso de estímulo, a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, para dar tempo, porque a gente sempre acha que o tempo está se esvaindo, a gente não tem mais. E é isso que acontece com a nossa mente. A gente não consegue fazer duas tarefas mentais ao mesmo tempo. E isso gera muito estresse para a gente. E o que acontece com a nossa mente quando é excesso, esse excesso de estímulos? Bom, a nossa atenção cai. E ela vem caindo, né, ao longo dos tempos aí. Então, nos últimos 20 anos, nossa atenção caiu mais de 30%. Ela passou de mais ou menos 12 segundos para 8 segundos. Isso significa que a gente está com menos capacidade de manter o foco em alguma coisa. Outro ponto, a gente acaba priorizando a atenção passiva. Que é o quê? É aquela coisa que a gente não precisa prestar atenção com uma atividade, ou seja, quando a gente está lendo um livro, por exemplo. Então você tem que manter ativamente a sua atenção ali para conseguir entender a informação. Mas hoje está tudo muito mais fácil. Vídeo, muita série, muita coisa na TV, esse tipo de coisa. Então essa é uma atenção passiva, né? Ou jogos de celular também. Você não precisa fazer nenhum esforço para manter a atenção. E quando a gente tem poucos estímulos, hoje em dia, nesse mundo, há uma tendência muito grande a gente a divagar. O que é divagar? Divagar é ficar pensando em outra coisa que não aquela relacionada àquilo que a gente está fazendo no momento. E existem pesquisas, né, e uma grande e bem famosa, que diz que a mente que divaga é uma mente infeliz. Que é exatamente a tela que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, a mente que divaga é uma mente infeliz. E o que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais tempo a gente fica pensando em outra coisa que não aquilo que a gente está fazendo no momento, mais infelicidade gera. Porque a maioria dessas coisas que a gente está pensando, desses eventos, eles tendem a ser mais estressantes e negativos do que a nossa realidade à frente. Ou seja, essa pesquisa mostrou que nós somos os autores do próprio estresse que nós queremos evitar. E ela mostra também que de 4 de cada 8 minutos que eu falar com você, você não vai estar prestando atenção. É que ela diz que 50% do tempo que a gente está acordado, a gente está divagando. E qual o resultado dessa falta de atenção? Qual o resultado dessa divagação? Qual o resultado da gente estar, por exemplo, andando na rua e olhando o celular ao mesmo tempo? Né? Então aqui já vê bem, você pode se machucar. Né? Isso é um começo de uma reverberação, de uma manifestação dessa falta de atenção. Então, é a gente se machucar.
Parece engraçado, mas não é, né, pessoal? A outra é a gente machucar outra pessoa. E isso é sério. Então, por falta de atenção, muita gente já se acidentou. E aí machucou outra pessoa fora. Terceira coisa é perder conexão com os outros. Embora a gente use muito celular, a gente está conectado com outras pessoas ao redor do mundo, e não tem problema nenhum nisso, mas a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está em conexão com outra pessoa, seja num abraço, seja numa conversa, a gente tem que deixar o celular de lado. Porque essa conexão, ela faz bem para a nossa biologia, não é nem para a psicologia, não é nem para a parte psicológica, é para nosso ser mesmo. Nós somos seres sociais, a gente precisa do contato social, só que a gente precisa estar presente durante esse contato. E a quarta coisa é que ela cega a gente, né? Então, o excesso de divagação faz com que a gente não veja a realidade fora, portanto, a gente acaba tomando decisões erradas e baseadas muitas vezes em ilusão e não no que a gente está, de fato, vivenciando. E há duas coisas aí que precisamos fazer para levar uma vida plena e criar futuros melhores para a gente e para as pessoas à nossa volta. Então, a primeira delas é treinar a mente. Então, a gente tem que entender que, enquanto a gente está acordado, a gente está treinando a mente, independente se a gente sabe disso ou não. Só que, convenhamos, é muito melhor a gente treinar a mente para que ela seja mais forte, clara, estável, né? E não que ela fique pulando de um galho para o outro com um espaço de atenção muito pequeno e com a facilidade de entrar em divagação quando a gente não tem estímulo. Então a gente tem que treinar a mente para o oposto, né? Para ter força, clareza, estabilidade. E principalmente para manter a atenção com intenção no aqui e agora. Primeiro, porque manter a atenção com intenção a gente deixa de divagar e a gente está presente com aquilo que está acontecendo. E segundo, que aqui e agora é a única coisa que a gente tem, que é o momento presente. A gente não está nem pensando lá na frente e nem remoendo o passado lá atrás. A gente está aqui, presente com a nossa realidade. Segunda coisa é ter a visão clara da realidade. Ou seja, conseguir sair desse casulo que é montado aí por nossas crenças, conceitos, preconceitos, pensamentos, uma série de coisas que filtram a nossa realidade. Então é saber como a gente vai conseguir diminuir a importância disso para que a gente possa ver o que está à frente. Isso significa que a gente tem que diminuir o julgamento das nossas experiências. E a gente vai falar um pouco mais disso na segunda aula, quando a gente estiver explicando um pouco mais do conceito do Mind. E a gente precisa tomar decisões melhores, né? A visão clara da realidade, ela vai ajudar a gente a tomar decisões melhores para a gente e para os outros. Mas como a gente faz isso? Bom, uma das técnicas é o Mindfulness, a meditação. Dentro desse grupo de técnicas tem várias formas, que a gente também vai falar na segunda aula. Tem as formais, as informais e as aprofundadas. E a gente vai passar um pouquinho dessa ideia para vocês, principalmente para quem ainda não conhece o que é o Mindfulness e o que é a meditação. Então agora a gente tem aqui 5 dicas para lidar com o tecnostress. O que é o tecnostress? É o estresse causado pela tecnologia, ou melhor, pelo mau uso dela. Então a primeira dica é: pare de usar aparelhos eletrônicos com tela pelo menos 1 hora antes de dormir. Por quê? Porque o nosso cérebro ele desliga de fora para dentro. E se você está estimulando ele fora, principalmente com essa luz branca que tem nas telas de celular, de tablets, ou mesmo até televisão, isso faz com que você demore mais para dormir. E quando a gente demora mais para dormir, a gente descansa menos, logo acorda pior no dia seguinte. Então, a ideia é: desligue os aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir. Segunda dica: faça uma coisa por vez. Como eu disse lá atrás, a gente não consegue entrar no modo multitarefa. 2 tarefas a gente não consegue fazer, a não ser que uma delas esteja automatizada. Mas 2 tarefas mentais, não dá. Então, faça uma coisa por vez. Vai ajudar muito, principalmente quem trabalha com computador e que tem milhares de estímulos ao mesmo tempo. Terceira coisa. Quando o seu celular tocar, dá um tempo. Não atende ele correndo. Porque quando a gente atende o celular, toda vez que ele toca, correndo, ou mesmo quando vem uma mensagem já quer olhar, você está condicionando a sua mente para que toda vez que ouvir aquele som, você querer pegar o celular, sem pensar, né, de forma automática. Então o ideal é assim: tocou a mensagem, tocou o celular, para um minutinho, para alguns segundos que seja, respira e aí depois você atende. Isso vai te ajudar a não ser condicionado pelos barulhos aí da tecnologia. Quarto ponto: use o celular com propósito.
O que quer dizer isso? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que você, quando vê aquele pensamento de, tem que pegar o celular para alguma coisa, e a gente geralmente faz isso de forma automática, sem pensar, a gente vai pensar um pouco antes de ligar o celular. Por que eu estou abrindo o celular? Eu quero ver o e-mail? Eu quero checar especificamente o Instagram de alguma coisa? Sei lá, pode ser que eu quero checar o meu Instagram. Ou eu quero fazer alguma coisa específica? Então tem essa coisa específica em mente, vá, faça esta coisa no celular e depois desligue. Ou feche o celular. A ideia é que a gente também pare de ser condicionado, porque toda vez que a gente está entediado, não tem nada o que fazer, ou está andando na rua, você direto já cata o celular. Né? Então vamos descondicionar a nossa mente. E quinto ponto, isso é bastante importante. De vez em quando, faça aí refeições sem o celular. Com a ideia de que você vai então sentir o gosto da comida. Porque muitas vezes a gente acaba comendo e na verdade a gente come uma memória e não aquela comida que está à frente. Porque a gente está pensando em outra coisa enquanto mastiga, enquanto come. Isso muitas vezes não é muito bom. Então a ideia de a gente fazer essa prática da comida é também um pouco de mindfulness. É um pouco de manter a atenção no momento presente, com propósito, né, e sem julgamento. Então deixe o celular de lado, faça alguns almoços aí, né, sem pensar no celular, simplesmente sentindo o gosto da comida. E também abrace muito, converse com as pessoas, mantenha contato social, converse, troque ideia. Isso é muito importante para nós seres humanos. Eu acho que para o Brasil isso é fácil, né? Eu sei que em outros países é mais difícil essa coisa do contato humano, mas para a gente aqui, isso a gente sabe fazer muito bem. E se você não está tão acostumado, eu aconselho a fazer, porque para nós isso é muito importante. E na próxima aula, a gente vai falar, então, da maneira formal de treinar a mente. Todas essas 5 dicas que eu dei, se você faz elas com consciência, você já está treinando a sua mente. Você já está começando a descondicionar a mente da maneira com que ela foi condicionada pela tecnologia. Só que existem outras formas mais profundas da gente treinar a nossa mente para enxergar a realidade afora como ela é. E a gente vai falar disso na próxima aula. Então fiquem atentos aí para o vídeo, né? A nossa equipe vai informar quando ele está disponível. Certo? Espero que você tenha gostado. Te vejo aí no próximo vídeo.